Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Sejam todos bem-vindos, porque você sempre acaba atraindo o mesmo tipo de pessoa. Por que será? Você tem ideia? Que alegria ter vocês aqui comigo. Já manda o aviãozinho para os amigos e vem para a live. Eu quero começar dizendo que preparei essa live com muito carinho, porque o tema de hoje é daqueles que fazem a gente parar e olhar para a própria história. E eu já quero pedir a participação de vocês, porque uma live fica muito mais interessante quando existe troca. Então, conforme eu vou fazendo as perguntas, respondem, participem aí no chat. Já, saúde, seja bem-vindo. E eu quero começar com uma pergunta. Você já percebeu que algumas histórias parecem se repetir na sua vida? Você muda de relacionamento, muda de pessoa, muda de fase, às vezes até muda de cidade, de trabalho, ambiente, mas depois de algum tempo você percebe que está vivendo novamente situações muito parecidas. A pessoa não te valoriza, não dá mais do que recebe, você se sente inseguro, você tenta agradar, você se esforça para manter a relação, você perdoa demais, você acaba se anulando e depois de tudo isso você olha para trás e pensa: por que isso sempre acontece comigo? Se você já teve essa sensação, escreva aqui no chat. Já aconteceu comigo. Será que você realmente está atraindo sempre o mesmo tipo de pessoa? Ou está repetindo sem perceber um padrão emocional que se tornou familiar? E eu quero deixar uma coisa muito clara logo no início. Essa conversa não é para colocar culpa em quem sofreu. Não é para dizer você escolheu a pessoa, você procurou isso. Ou você não soube escolher. Não, não é nada disso. Quando uma pessoa vive uma relação que machuca, existe uma história por trás daquela pessoa. Existe contexto, experiências, existem necessidades emocionais, crenças que foram construídas ao longo da vida. E é justamente por isso que precisamos olhar para esse assunto com acolhimento e não com acusação. E agora me responde uma coisa: você já teve mais de um relacionamento e percebeu que as pessoas eram diferentes, mas o comportamento delas com você acaba sendo muito parecido? Por exemplo, uma pessoa era controladora, depois você se relacionou com outra que também era controladora. Uma não demonstrava carinho, depois apareceu outra emocionalmente distante. Uma precisava ser cuidada o tempo inteiro e você novamente ocupou o papel de quem resolve tudo. Se você percebeu alguma repetição assim na sua vida, escreve: se repetiu. Porque essa percepção é muito importante. Agora vamos pensar juntos. Imagine uma pessoa que cresceu acreditando que para receber amor precisava agradar. Ela precisava fazer tudo certo, não podia contrariar, nem decepcionar, precisava cuidar dos outros, precisava estar disponível. Talvez essa pessoa tenha aprendido desde cedo: se eu for boa, as pessoas ficam. Se eu agradar, eu sou aceita. E se eu disser não, vão ficar bravos comigo. Se eu colocar limites, posso perder aquela pessoa. Agora essa pessoa cresce e entra em um relacionamento. Encontra alguém que exige demais, que pede demais, que não oferece a mesma reciprocidade.
E o que ela faz? Ela se esforça ainda mais. Ela pensa, eu preciso fazer dar certo. Talvez esteja fazendo pouco, porque começa a se culpar. Talvez eu precise compreender mais. Talvez eu precise ter mais paciência. Percebe como você vai se moldando e voltando de novo no mesmo lugar? Ela não está necessariamente escolhendo sofrer. Ela está repetindo uma forma de se relacionar que em algum momento da vida aprendeu. E aqui existe uma palavra que eu quero que vocês guardem: familiar. Porque uma coisa pode ser familiar e ainda assim não ser saudável. O familiar é aquilo que o nosso sistema emocional reconhece, é aquilo que conhecemos, é aquilo que já experimentamos. E às vezes aquilo que conhecemos pode parecer mais seguro, simplesmente porque é conhecido, mesmo quando nos machuca. Por isso eu gosto muito dessa frase: familiar não significa ser saudável. Guardem isso com vocês, porque ela pode explicar muita coisa. Agora vamos pensar em outra situação. Uma pessoa cresceu em um ambiente onde existia muita instabilidade. Um dia recebia carinho, no outro recebia rejeição. Um dia tudo estava bem, no outro havia conflitos. Essa pessoa pode crescer e, sem perceber, associar intensidade emocional com amor. Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. Então encontra alguém que é extremamente intenso. No começo é maravilhoso, muita atenção, mensagens, muita paixão, muita promessa, e depois vem o afastamento. A pessoa sofre, e depois o outro volta, e ela sente uma felicidade enorme. Depois ele se afasta novamente e começa uma montanha russa emocional. E a pessoa pode pensar, isso deve ser amor muito forte. Mas será que é? Porque intensidade não é necessariamente amor. Amor saudável também pode ser tranquilo. Pode ser ter respeito, segurança, diálogo, ter reciprocidade, que isso é muito importante. Pode ter espaço, ter liberdade. Agora eu quero perguntar, você já confundiu sofrimento com intensidade de amor? Se já, escreve aqui, já confundi. Não precisa explicar, só reconheça. Porque reconhecer um padrão não significa se culpar. Significa começar a enxergar. E aquilo que você começa a enxergar pode começar a transformar. Agora eu quero falar de outra coisa muito importante, o medo de ficar sozinho ou sozinha. Quantas pessoas permanecem em relacionamentos que sabem que não fazem bem porque têm medo de ficar sozinhas? Melhor ter alguém do que ninguém. Depois eu vejo o que eu faço. Talvez essa pessoa mude, né? Aquela esperança da mudança. Eu já investi tanto nesta relação. Eu tenho medo de começar tudo novamente. E assim a pessoa permanece. Não necessariamente porque está feliz, mas porque tem medo do vazio que pode existir depois. E eu quero fazer uma pergunta muito sincera. Você está em algumas relações porque realmente escolheu estar ou porque tem medo de ficar sozinho? Pense sobre isso. Essa pergunta é para você responder para você mesmo. Porque existe uma diferença enorme entre escolher alguém e precisar de alguém para não sentir abandono. E talvez algumas pessoas precisam primeiro aprender a construir uma relação saudável consigo mesmas. Porque quando você começa a se respeitar, você começa a perceber aquilo que antes aceitava. Quando começa a reconhecer o seu valor, começa a questionar aquilo que antes tolerava.
E quando aprender a colocar limites, você começa a perceber quem respeita os seus limites e quem só gostava da sua disponibilidade. Está fazendo sentido? Agora eu quero perguntar, você sente que costuma dar muito mais do que recebe? Se sim, escreve, eu dou demais. Porque isso também pode ser um padrão. A pessoa cuida, resolve, ajuda, perdoa, entende, justifica, espera e muitas vezes esquece de perguntar: e quem está cuidando de mim? Talvez você tenha aprendido que amor é cuidar do outro, mas talvez ainda esteja aprendendo que amor também é permitir que cuidem de você. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Existem pessoas que entram em relacionamentos procurando alguém para salvar. Encontra alguém cheio de problemas e pensa: eu vou ajudar. Eu vou mudar essa pessoa. Comigo vai ser diferente. E passam anos tentando transformar alguém que simplesmente não quer mudar. E isso gera muito sofrimento. Então eu quero perguntar, você costuma entrar no papel de salvador? Aquele que resolve tudo? Aquele que entende tudo, perdoa tudo? Que sempre dá mais uma chance? Se você se identifica, escreva aqui: eu tento salvar. Eu não estou dizendo isso para criticar você. Francisca, seja bem-vinda. Eu não estou dizendo isso para criticar você. Talvez você tenha aprendido que ser necessário era uma maneira de se sentir amado ou amada. Talvez você tenha aprendido que quando cuida dos outros recebe reconhecimento. Talvez você tenha aprendido que precisa ser indispensável para não ser abandonado. Percebe como existe uma história por trás do comportamento? É justamente aí que começamos a olhar para a questão emocional. Porque muitas vezes a pessoa diz: eu sei que não deveria aceitar isso, mas continua aceitando. Ela sabe racionalmente, mas emocionalmente existe coisa que ainda aprende nessa situação. E é por isso que apenas dizer, se valorize, tenha amor próprio, é só sair dessa relação, nem sempre resolve. Porque se fosse tão simples, a pessoa já teria feito. Você não acha? Já teria saído. Agora quero fazer uma pergunta ainda mais profunda. Quando alguém se afasta de você, o que você sente? Raiva? Medo? Desespero? Ansiedade? Vontade de correr atrás? Sensação de abandono? Sensação de que não é suficiente? Escreve aqui uma palavra que representa aquilo que você sente. Porque a forma como você reage quando alguém se afasta pode revelar muito sobre a sua história emocional. Agora pense em outra situação. Quando alguém não responde uma mensagem, você consegue seguir o seu dia normalmente? Ou começa a pensar, será que fiz alguma coisa? Será que a pessoa está chateada? Será que vai me abandonar? Ou tipo, será que encontrou alguém melhor do que eu? Percebe como uma situação pequena pode despertar uma emoção enorme? E às vezes o tamanho da reação não está apenas no que aconteceu agora. Pode existir uma história emocional associada àquilo, uma história de rejeição, de abandono, de críticas, de falta de segurança, de perdas, de relações anteriores. E aqui eu quero trazer a TRG para a nossa conversa. Como terapeuta, eu acredito que precisamos olhar para além do comportamento. Se uma pessoa diz, eu sempre escolho pessoas que me machucam, a pergunta não precisa ser apenas por que você escolhe essas pessoas.
A pergunta é: o que acontece dentro de você quando alguém te trata desta maneira? O que você aprendeu sobre amor? O que você aprendeu sobre abandono? O que você aprendeu sobre o seu próprio valor? O que você sente quando precisa colocar limites? E o que você teme perder quando começa a se posicionar? Então, essas perguntas podem abrir caminhos importantes de compreensão. E na TRG eu busco compreender e reprocessar experiências emocionais que podem estar relacionadas a padrões que continuam influenciando na vida atual. A proposta não é culpar o passado. Também não é dizer que tudo o que acontece hoje é consequência de uma única experiência. Cada pessoa tem uma história. Cada pessoa reage de uma forma diferente. E o processo terapêutico precisa respeitar esta individualidade. A TRG contribui para trabalhar experiências emocionais que ainda podem estar influenciando sentimentos, pensamentos e comportamentos no presente. E quando a pessoa começa a compreender a sua própria história, ela pode começar a perceber: eu não preciso mais aceitar isso. Eu não preciso provar o meu valor. Eu não preciso salvar ninguém ou implorar atenção. Eu não preciso permanecer em uma relação apenas porque tenho medo de ficar sozinho ou sozinha. E agora eu quero fazer uma reflexão com você. Pense nos seus relacionamentos mais importantes. Não pense apenas nas pessoas. Pense no seu papel. Você era sempre quem cuidava? Quem cedia? Sempre quem pedia desculpas? Sempre quem corria atrás? Ou sempre quem tenta consertar? Medo de perder? Você é essa pessoa que fica sempre esperando? Talvez você descubra que não eram necessariamente as mesmas pessoas. Era o mesmo papel que você ocupava, ou ocupa até hoje, se você não conseguiu se libertar. E isso é muito importante, porque às vezes nós passamos anos procurando uma pessoa diferente, quando precisamos aprender a ocupar um lugar diferente na relação. Por que você não aceita mais em uma relação? Mentira, desrespeito, manipulação, indiferença, falta de reciprocidade? Escreve aqui no chat. Porque aquilo que você não aceita mais precisa estar claro para você. Não apenas para o outro, mas para você. Porque limite não começa quando você fala com o outro. Limite começa quando você decide internamente o que não aceita mais. E talvez esse seja um dos maiores sinais de amadurecimento emocional. Você deixa de perguntar: como faço para essa pessoa gostar de mim? E começa a perguntar: esta relação faz bem para mim? Percebe a mudança? Você sai da necessidade de ser escolhido e começa a escolher também. E agora eu quero falar uma coisa que pode incomodar. Talvez você não esteja atraindo sempre o mesmo tipo de pessoa. Talvez esteja permanecendo tempo demais onde os sinais já estavam claros. Talvez você esteja ignorando aquilo que sente, justificando demais, esperando que alguém se transforme, acreditando que amor precisa ser conquistado. E essa consciência não é para gerar culpa, é para devolver poder de escolha. Porque quando você percebe o padrão, você começa a ter mais possibilidade de fazer diferente. E eu quero que você guarde essa frase.
Você não precisa repetir uma história apenas porque ela é familiar. Você pode escolher diferente, pode aprender diferente, colocar limites diferentes, se relacionar de uma forma diferente. E tudo isso começa quando você começa a compreender a sua própria história. E agora eu quero fazer uma última pergunta para vocês. Se você pudesse mudar uma coisa na forma como se relaciona com as pessoas, o que seria? Aprender a dizer não? Parar de aceitar tão pouco? Parar de tentar salvar todo mundo? Ou aprender a confiar? Perder o medo e ficar sozinho? Ou aprender a se priorizar? Qual seria? Escreva uma dessas frases aqui no chat. Porque talvez aquilo que você escreve seja exatamente o próximo passo que precisa começar a olhar. E se você assistir essa live depois, escreva aqui também qual é a frase que mais se identificou. Vou ficar muito feliz de ler os seus comentários. E se essa live fez sentido para você, escreve aqui: eu escolho diferente. E compartilha com alguém que vive repetindo histórias nos relacionamentos e não consegue entender o porquê. Talvez essa pessoa precise ouvir que não está condenada a repetir o passado. Ela pode compreender, pode se conhecer e fazer escolhas diferentes. Construir relações mais saudáveis e poder começar uma nova história. Meu nome é Claudete Vanin e sou terapeuta master TRG. E eu quero deixar uma última reflexão para você levar hoje. Talvez a mudança não comece quando você encontra uma pessoa diferente. Talvez comece quando você se torna uma pessoa que já não aceita aquilo que antes aceitava. Olha para a sua história com carinho, não com culpa, nem julgamento, mas com disposição para compreender. Porque você não precisa abandonar quem você foi. Você pode acolher quem você foi e escolher quem você quer ser daqui para frente. Que Deus abençoe você, a sua família e o seu caminho. Muito obrigado por estar aqui comigo. Se você ainda não me segue, me siga aqui no Instagram, @ClaudeteVanin, e se inscreva no YouTube para acompanhar meus conteúdos sobre saúde emocional e terapia TRG. Deus abençoe todos vocês e nos vemos na live amanhã às 19h07. Até lá, tchau, tchau!